E a Carla Zambelli, hein? A Carla Zambelli, ela tentou se defender, ela foi mostrar para a CNN Brasil, que é o canal de notícias oficial do bolsonarismo, que contratou vários jornalistas bolsonaristas, ela foi mostrar as conversas que ela teve com o Sérgio Moro e ela acabou se incriminando ainda mais. Meu Deus do céu, Carla Zambelli, que cagada que ela fez. Ela foi mostrar e nas conversas que ela tem, mostra que ela tentou interferir em investigação na Polícia Federal pelo menos 2 vezes. E o pior, ela ainda confirmou o que o Sérgio Moro mostrou para o Jornal Nacional. Antes, se você não está sabendo, ontem, depois do discurso do Bolsonaro, o Jornal Nacional mostrou conversas do Moro com a Carla Zambelli que provam que o Bolsonaro estava mentindo. O Bolsonaro disse no discurso dele, às 5 da tarde, que o Sérgio Moro ofereceu para que o Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, fosse demitido só em setembro e que em setembro o Moro viraria ministro do STF. Ou seja, o Bolsonaro disse que o Moro se ofereceu para uma vaga no STF em troca de manter o Valeixo lá até setembro. Ou seja, me dá a vaga e aí você pode demitir esse cara em setembro e não tem problema. O Sérgio Moro mandou para o Jornal Nacional e eu tenho certeza, comenta isso, tem certeza disso ou não? Eu tenho. Que isso já foi planejado muito antes. Muito antes do Moro pedir demissão, ele já estava planejando esses passos e já estava planejando, quando eu pedir demissão, eu vou cair atirando e eu vou usar a Globo como escudo. A Globo vai minar o bolsonarismo. E foi o que aconteceu. Aí, o Moro mostrou a conversa de que foi a Carla Zambelli quem ofereceu para o Moro uma vaga no STF em setembro, em troca do Valeixo ficar, ou do Moro ficar até setembro no Ministério. E o Moro mostrando isso, olha só, mostra como o Moro é sujo. A Carla Zambelli, muita gente não sabe ou não lembra, ela é afilhada do Moro. Ele foi padrinho de casamento dela e não faz nem 3 meses. Ela se casou com um militar e o Moro foi padrinho. Foi um casamento lá na maçonaria e tudo mais. E o Moro, ele traiu a afilhada, jogou na fogueira a afilhada dele. A Carla Zambelli ficou brava e foi mostrar para a CNN nas conversas. Se ferrou, Carla Zambelli, se ferrou. Se tem alguém que tá com mandato para ser cassado, esse alguém é Carla Zambelli. Essa aí não dura até 2022 na Câmara dos Deputados. Provavelmente será cassada pelos crimes que cometeu. Vamos falar disso, mas antes disso, você quer ver ela ser cassada? Você quer ver essa corja cair? Inclusive, quando eu falo corja, eu tô falando de Sérgio Moro também. Sérgio Moro não é nenhum herói, não. Nunca foi e nunca será. Sérgio Moro é tão bandido quanto o Bolsonaro ou mais. Mas se você quer ver todos eles caírem, se inscreve no canal e curte o vídeo. Os canais da direita são muito maiores, porque eles têm dinheiro público atrás deles, dinheiro público por trás, e eles têm políticos da direita compartilhando e pedindo para as pessoas se inscreverem. Aqui na esquerda não temos nem dinheiro público e nem o apoio maciço de políticos. Você não vê eles compartilhando notícias de canais ou vídeos dos canais de esquerda. Não acontece. Meu canal nunca foi compartilhado, os outros que eu conheço também nunca foram compartilhados. Então, você se inscrevendo, você ajuda muito, porque o YouTube mostra na página inicial os vídeos de canais que têm mais inscritos, que são os canais referência em cada assunto. E os canais referência no assunto notícias e políticas no YouTube são sempre canais de direita. Por quê? Porque eles têm mais inscritos. Então, para você ajudar, se inscreve aqui, é 1 segundo e é de graça. Porque assim, os bolsonaristas atacam com as mentiras e a gente contra-ataca com a verdade para quebrar a mentira deles. E a gente mostra os crimes da milícia. Eles tentam falar que são inocentes e a gente mostra os crimes aqui. 1 segundo de graça, se inscreve. Agora vamos falar sobre isso. A primeira conversa que a Carla Zambelli mostrou, ela já se embananou toda. Ela mostrou uma conversa dela cobrando do Sérgio Moro que a Polícia Federal investigasse o Rodrigo Maia. Se o Sérgio Moro fizesse isso, isso é crime de prevaricação, que é quando você usa o seu cargo público para fins pessoais, para fazer uma diligência, alguma coisa, no caso uma investigação, para fins pessoais. Esse cara é oposição, eu não gosto dele, eu vou mandar a Polícia Federal investigá-lo. Isso é prevaricação. Então a Carla Zambelli estava incentivando o Moro a cometer esse crime. E o Sérgio Moro nem respondia. Aí ela, de novo, começa a pressionar o Sérgio Moro numa investigação para ele ir atrás do Maia. E o Sérgio Moro nem respondia. E aí, isso dia 17 e 18 de abril. Quer dizer, uma semana antes do Moro pedir demissão, a situação já estava num nível de que o Moro nem respondia a Carla Zambelli, já não queria mais falar com o Bolsonaro. Aí a Carla Zambelli começou a falar sobre o Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, que é quem o Bolsonaro queria demitir, e o Moro falou não, ele deveria ficar, e a Carla Zambelli falou, mas por que ele tem que ficar? Aí o único motivo que o Moro dava é que o Valeixo
esse motivo pior, é um crime. O Valeixo, quando o Lula foi expedida uma ordem de soltura do Lula, o Valeixo não deixou soltarem o Lula. Ele ignorou uma ordem de soltura de um desembargador da segunda instância que mandou soltar. O Valeixo ignorou essa ordem, o Moro da primeira instância. Isso foi no dia 9 de julho de 2018, se eu não me engano. Eu tenho até de memória. Estava na praia nesse dia, eu lembro disso. Aí o Moro, juiz de primeira instância, desautorizou o juiz da segunda instância. A Polícia Federal de Curitiba ficou esperando o STF ou algum juiz de segunda instância tirar a ordem de soltura para o Lula continuar preso. Eles desacataram uma ordem judicial. Isso é crime. Mas o Moro usou isso, falou para Carla Zambelli, olha, quando foi aquela ordem de soltura do Lula, foi o Valeixo que segurou as pontas, tudo mais, aquela ordem de soltura ilegal, blá blá blá, falou do jeito dele. Aí ela falou, fala isso pro presidente. Aí o Moro disse, eu já falei isso 1 milhão de vezes. O Moro, nas conversas que ele tem com o Bolsonaro e com a Carla Zambelli, que ele mostrou ontem, sempre parece que o Moro ele estava cansado de falar com o Bolsonaro. Toda a impressão que a gente tem sobre o Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro é um cara que não dá para conversar com ele. Sabe quando você conversa com o Bolsominion, que eles são imbecis? Você fala, entra por aqui e sai por aqui. É isso que parece quando você fala com o Bolsominion. Aí você fala de uma coisa, quando você deixa o cara sem saída, ele muda de assunto, ele fala, mas e o PT? Aí ele fala uma coisa sem sentido, ele continua relinchando. Todas as conversas que eu vi do Sérgio Moro ultimamente, parece que o Bolsonaro é exatamente igual o gado dele. O Bolsonaro, ele é o rei do gado. Não é que ele é o rei do gado, que ele é o humano que controla o gado. Não, ele é só um boi maior que os outros bois. É isso que o Bolsonaro é. Porque o Moro fala, eu já falei com ele, não adianta falar com ele. Isso já foi explicado 1 milhão de vezes. Isso eu já falei. E coisas assim, por exemplo, teve uma conversa dele com o Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro fala para o Moro sobre o inquérito do STF, das fake news, que é o real motivo pelo qual tudo isso aconteceu. E o Moro fala, olha, isso não tem nada a ver com a Polícia Federal, Bolsonaro. E ele já tinha dito isso antes para o Bolsonaro, dá a entender que ele já tinha dito antes. Devia falar mais uma vez, o inquérito é do Alexandre de Moraes, ele faz as diligências, ele manda quebrar sigilo bancário, qualquer coisa, ele manda investigar. É o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal não tem nada a ver com isso. O Valeixo, o chefe da Polícia Federal, não tem nada a ver com isso. É o STF, é o Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro não entende, ele responde uma coisa que não tem nada a ver. Então a gente vê que o Moro já estava assim, saturado do governo. E a Carla Zambelli tentando. E aí mostra como ela é suja, como ela é uma mentirosa suja. No dia 23 de abril, que foi o dia em que a Folha colocou, lá para meio-dia, na capa da Folha, do UOL, estava assim, Sérgio Moro se demite e Bolsonaro tenta reverter. Ok. E isso quer dizer o quê? Que o Sérgio Moro falou, vou me demitir, e o Bolsonaro, os generais, alguém estava tentando fazer com que ele ficasse. Eu não acredito que o Bolsonaro queria que ele ficasse, não. Mas estavam tentando fazer ele ficar. Nesse dia, a Carla Zambelli tuitou. Primeiro ela tuitou, fica Moro. Ela apagou e depois ela tuitou, eu acreditei na Folha. A Folha é fake news. Folha é fake news. Não acreditem na Folha. E começou ela e os bolsonaristas a atacar a Folha e a atacar qualquer veículo de notícia que tivesse dito que o Moro tinha se demitido. Aí o que aconteceu? Enquanto ela falava isso, que era fake news, ela estava no WhatsApp do Sérgio Moro pedindo para ele ficar. Falou, não, vamos se encontrar eu, meu marido, você, a Michelle, sua esposa, 3 casais se encontrando, sabe-se lá pra quê? Vamos ter uma conversa aí, nós todos, a gente vai resolver isso. E o Moro falando, não, minha esposa tá em Curitiba, não dá. Aí ela tentava insistir, até que no último momento, nesse dia, à noite, enquanto ela no Twitter falava que era fake news e respondia comentários dizendo que era fake news da Folha, ela falando, pelo amor de Deus, vamos se encontrar amanhã às 7 da manhã com o presidente. E o Moro só responde, eu já falei com ele. Enfim, ignorando a afilhada, e a afilhada falando para o padrinho de casamento, ele sendo ignorada. E aí no dia seguinte, o Bolsonaro dá a última cartada, que foi realmente demitir o Valeixo, com um crime de falsidade ideológica, porque o governo Bolsonaro colocou a assinatura do Sérgio Moro no documento da demissão do Valeixo, da exoneração, e o Moro falou, eu não assinei isso. Se eu não assinei, alguém colocou minha assinatura, é crime colocar a assinatura de outra pessoa em documento, ainda mais sem a pessoa saber. Então, é falsidade ideológica. E o Bolsonaro fez isso, aconteceu tudo o que aconteceu, Carla Zambelli só se incriminou mais ainda. Então agora, além dos crimes que ela poderia ter cometido, ainda tem o crime dela mentir, dela acusar a Folha de fake news sabendo, e aí tem a prova,
que não era fake news, que o Moro já tinha se demitido, e tem o fato dela tentar interferir em investigações da Polícia Federal. E tem uma coisa, antes disso aparecer, já havia deputados à esquerda dizendo: vamos acionar a Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara, ou seja, para caçar o mandato dela. Agora, tá ferrada a Carla Zambelli. E já temos Eduardo Bolsonaro respondendo o processo, e agora teremos Carla Zambelli respondendo o processo. A chance dos dois chegarem até 2022 com o mandato é muito pequena, mas é muito pequena mesmo. E enquanto eu tô falando isso aí, enquanto você tá assistindo esse vídeo, 10 minutos de vídeo, lembre-se, o STF continua investigando. Os delegados da Polícia Federal e a equipe da Polícia Federal que está com a CPI das fake news, é outra investigação, continua investigando. A rachadinha continua sendo investigada, o Carlos Bolsonaro continua sendo investigado, o caso Marielle continua sendo investigado, as investigações estão andando, então tic-tac, o tempo está passando, é uma bomba relógio, o Bolsonaro tem cada vez menos tempo para definir o que ele vai fazer. E agora, o que aconteceu? O Bolsonaro, sem o Sérgio Moro, ele vai ter que se colar ao centrão corrupto que ele tanto falou que não se colaria, a tal da velha política que ele sempre fez parte, mas falou que não faria isso no governo dele, ele vai ter que fazer isso. Vai distribuir cargos para o centrão corrupto. E o que vai acontecer? Ele vai acabar com muito mais investigações contra ele, contra os aliados dele, ele vai perder mais base de apoio, ele perdeu ontem todo o empresariado, ele vai perder mais base de apoio porque, lembre-se, conforme as investigações vão chegando nele e vai sendo mais coisa revelada, menos deputados vão querer se aliar a um cara que tá para cair. E menos deputados vão querer se aliar a um cara que tá sujo. Por quê? Porque se o cara tá sujo cai, você tá com ele, você cai junto. E aí você vai preso junto. Então, ninguém quer ficar perto dele porque ele começa a ser radioativo. O Bolsonaro tá ficando cada vez mais radioativo. Ninguém quer ficar perto dele. Porque o Roberto Jefferson tá na tropa de choque dele? Porque o Roberto Jefferson é especialista em estar com bandido. Ele estava com o Collor, ele estava lá na farsa do mensalão contra o PT, ele estava lá com os corruptos do PSDB contra o PT no mensalão, e agora ele está com o Bolsonaro. É por isso que ele escolheu o Roberto Jefferson, porque é um dos poucos que aceitou. Ele deve ter falado com outros que deixaram ele falando sozinho. Então o Bolsonaro está cada vez mais radioativo, os deputados, os senadores estão cada vez mais longe dele. Ontem, com a demissão do Sérgio Moro, o Bolsonaro perdeu o apoio de pelo menos 20, 30 senadores, o grupo do Sérgio Moro tem 40 senadores. Se o Sérgio Moro não tem ninguém na Câmara dos Deputados, o Sérgio Moro tem 40 senadores. Vamos supor que 30 deles retiraram completamente o apoio ao governo Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu mais de 1/3 do Senado ontem. Então, a coisa tá feia para ele, para Carla Zambelli e para quem quer que fique com o bolsonarismo. Por isso, eu, Thiago, acredito que vão todos pular do barco, inclusive a Carla Zambelli, que vai chegar um momento em que ela vai perceber. Todo mundo na vida tem um momento que você chega numa encruzilhada e que você é obrigado a tomar uma decisão. Ou você vai para cá ou vai para lá. Não tem como você não decidir. Ou é isso ou é isso. E a Carla Zambelli, em algum momento, a vida dela vai chegar na encruzilhada. Ou ela fica com o Bolsonaro e perde o mandato, corre um risco muito grande de perder o mandato, ficar 8 anos inelegível, ou seja, virar um zero à esquerda total, ou ela se descola do bolsonarismo, tenta manter o mandato e tenta continuar na vida política, na carreira pública dela. Isso vai ser o que vai ser apresentado não só para ela, mas para todo mundo que tiver com Bolsonaro. Essa encruzilhada chegou para o Sérgio Moro em algum momento. O Sérgio Moro escolheu não, Bolsonaro não, porque o Sérgio Moro ele quer ser candidato em 2022. Então nós temos 2 anos para acabar com o Sérgio Moro e acabar com o Bolsonaro. E nessa briga, eu leio os comentários, eu dou risada, pessoal. Eu vou jogar gasolina nesse fogo aí. Vamos jogar gasolina, querosene. Teve um comentário que falou que se não der, ele joga gás, joga até ácido nesse fogo para explodir tudo. Se eu pudesse também nessa briga aí, o que a gente puder jogar gasolina, a gente vai jogar, porque quanto mais fogo, mais eles saem chamuscados ou queimados, e pior para eles e melhor para a esquerda, porque se a esquerda está inerte, está bem silenciosa, pelo menos a direita está se autodestruindo. Isso é ótimo para a gente. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Já falei, é muito importante. Falou!